BDS é um movimento de boicote, desinvestimento e sanções que incentiva a prática de boicote econômico, acadêmico, cultural e político ao Estado de Israel. Ele é pioneiro nesse tipo de estratégia, mas a tentativa de cortar laços com o mundo acadêmico israelense tem se expandido, em especial depois do início da guerra. Sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro, estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatzir, estudo psicanálise, cultura judaica e sociedade israelense. Dentre as estratégias de movimentos que pregam o isolamento de Israel está o boicote acadêmico, que muitas vezes cala vozes dissidentes, progressistas e ativas pela paz no país. Para falar do tema, super delicado, né, diga-se de passagem, convidamos o Bruno Slack, que é mestre e doutor pela área de estudos judaicos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH. Saudades, aliás, da faculdade, onde também é colaborador e pesquisador. O seu campo de pesquisa está relacionado com cinema e televisão israelenses e ele recentemente concluiu seu pós-doutorado. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter topado falar com a gente. Espero que você se sinta muito à vontade. Obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu lembro que em algum momento eu já gravei o Eu Com Isso sobre cinema israelense, isso já faz um tempinho, mas com certeza é um prazer estar aqui com vocês e a gente poder conversar e trocar ideias. Na verdade, acho que a gente tem que trocar ideias, né? Conversando, tentando entender um pouquinho mais todos esses assuntos que estão permeando nossa vida ultimamente, né? Sim, sim, eu acho que é isso. Eu acho que nosso ouvinte, quem está acostumado a ouvir a gente, sabe que a nossa proposta é bem por aí, né? Abrir diálogo, trocar ideia, fazer um bate-papo sobre temas que muitas vezes são mais espinhosos, outros menos, né? Então você já ouviu falar de cinema israelense, hoje está vindo falar de um tema um pouco menos, Muito é, prazeroso. menos prazeroso, digamos, né? E aí já vou Para pedir. dizer o mínimo, né? Prazer o mínimo, exato. Uhum. Mais um tema que atinge de alguma forma todos nós, assim, quem está dentro das universidades, fazendo pesquisa, né, principalmente na área de estudos judaicos, enfim, é um tema importante de ser debatido, né, falado. Uhum. Então já também vou pedir desculpa de antemão aí para quem está ouvindo. Minha voz hoje não está das melhores, estou tratando uma amidalite, mas é isso aí, bora. Bruno, João também tá meio doente, mas é isso, gente. Tá chegando o inverno e aí vocês vão ter que ouvir a nossa É a voz fanha mudança mesmo. de estação sempre é assim, né? Sempre acima. Bora lá. Então, para começar, queria que você comentasse um pouco mais. A gente já introduziu aqui, né, o que que é o BDS, né, de certa forma. E queria, como você é uma pessoa que está bem dentro aí, né, principalmente da FEFELESH. Bom, me formei na FEFELESH, sei que o BDS, de alguma forma, né, esse movimento de boicote e a militância, né, pró-Palestina é bem ativa, sobretudo nessa faculdade, né? Então, quem é de humanas ali na USP sabe que o movimento acontece bastante de várias formas, né? Tem várias diretrizes. Queria que você contasse um pouco da tua experiência, assim, né? O que que você observa ali dentro da universidade, como que se o movimento se intensificou desde o 7 de outubro também, como que tem sido as suas vivências ali na universidade? Eu acho que a gente precisa, antes de evoluir por aí, né, de falar das experiências atuais, do que está acontecendo, do que vem acontecendo, e que se intensificou claramente depois do 7 de outubro, né, não é uma coisa atual, não é uma coisa nova, mas certamente depois do 7 de outubro essa coisa se intensificou bastante. Eu acho que a gente tem que ir um pouquinho lá para trás e o que é o BDS? Afinal, a gente fala em BDS, 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 o que quer dizer a sigla? A sigla quer dizer boicote, desinvestimento e sanções contra o Estado de Israel. Então, esse movimento é um movimento que eu não quero dar aula, tá? Pelo amor de Deus, também porque não é meu assunto aqui de pesquisa, na verdade. Mas o BDS, ele nasce em 2005, criado ali em algum momento na Cisjordânia pela sociedade civil palestina, cento e tantas organizações entre sindicatos, universidades, grêmios, etc., da sociedade palestina, resolvem criar então um movimento chamado de BDS e vai nessa linha de
propor para o mundo inteiro que haja um boicote, desinvestimentos e sanções contra o Estado de Israel. Principalmente produtos, manufaturas, importação, investimento em empresas israelenses. Esse é um lado, né? Vamos chamar esse o lado, vou chamar de comercial, né? Que é o BDS. Mas o BDS, ele nasce, na verdade, depois, ainda depois, porque em 2004 nasce um troço chamado Campanha Palestina para o Boicote Acadêmico e Cultural de Israel, conhecido como PACBI, que quer dizer Palestinian Campaign for the Academic and the Cultural Boycott of Israel, isso em 2004. Ou seja, dá para a gente perceber que no primeiro momento, antes até do BDS, o PACBI, ele já nasce antes. Ou seja, esse foco de polêmica e de boicote, ele tem seu início dentro do ambiente acadêmico, né? O que para nós, simbolicamente, já diz muito de qual é essa linha, por onde vai. Esses boicotes acadêmicos nascem aí. E ele nasce, em primeiro lugar, por exemplo, que faz este boicote efetivamente acontecer em 2011, que corta vínculos com a Universidade Israelense, é a Universidade de Joanesburgo, na África do Sul. Isso em 2011. Então, é interessante a gente olhar e ver exatamente isso. Que o primeiro lugar que está sendo, um pouco entre aspas, atacado é a universidade, é o conhecimento, é o saber, né? E isso é importante a gente observar. Então, acho que o BDS vai um pouquinho por aí, né? E, Bruno, Oi, fala, gente. não, não, eu queria saber, até desculpa interrompê-lo, se. Não, melhor, assim a gente vai conversando, senão eu vou ficar falando aqui e não tem graça. Não, que, assim, como que você enxerga a partir disso, assim, esse movimento generalizado de boicote a Israel desde o início da guerra, né? Alguns monitoramentos, assim, que a gente já viu, que apareceram, assim, principalmente nas redes sociais, né? Né, atividades, por exemplo, na Universidade de São Paulo, na Universidade de Campinas e outros lugares. Mas para você, esse cenário piorou depois da guerra? E também se esses boicotes têm um efeito, né, de afetar os judeus que estão na diáspora. João, sem dúvida nenhuma, né, que depois de 7 de outubro, as coisas pioraram, não tem dúvida. Claro que teve um primeiro momento, né, que a solidariedade geral com Israel, o ataque do Hamas, etc. Mas quando Israel reagiu, né, e começa a bombardear Gaza, e as imagens, né, nós estamos num tempo de imagens, né, a verdade é que a gente está num tempo de imagens, todo mundo tem um celular para captar imagens, e então a partir daí a gente começa a ter uma reação, se bem que já desde o princípio, não foi, mesmo antes dos bombardeios israelenses ou da invasão de Gaza, já havia começado um movimento de culpabilizar Israel pelo ataque do Hamas, né? Já havia esse movimento, que é por causa da opressão, que é por causa da situação, que é por causa disso, que é por causa de aquilo. Então já havia esse movimento também nas universidades, de assinaturas, de acadêmicos, etc. Mas sem dúvida nenhuma, a gente piorou muito toda essa questão depois de 7 de outubro. É interessante a gente observar, eu vou responder tuas perguntas na sequência, João, mas é interessante observar que o PA, a CBI, o BDS diz que o boicote não é contra as pessoas. Eles não miram as pessoas, né, o indivíduo, o ser humano, o professor, o acadêmico per se. Eles dizem que miram as instituições. Por quê? Porque as instituições apoiam
os planos expansionistas genocidas, as instituições acadêmicas, genocidas expansionistas municiam de tecnologia militar e municiam de tecnologia de informação e criam narrativas e tarará. Então, são as instituições que devem ser boicotadas e as pessoas não. Isso está no manifesto do BDS. Não são as pessoas, são as instituições. Mas aqui surge um questionamento, é claro. Como assim? Instituições são algo disforme, são algo que não tem fisicalidade, né? Elas estão ali. A fisicalidade das instituições são as pessoas, afinal de contas, né? São as pessoas que fazem uma instituição ser A, ser B ou ser C, ser dessa forma, ser assim ou ser assim. Então, acaba por, e aí eu começo a responder a tua pergunta, João, acaba por afetar as pessoas. Acaba por afetar as pessoas. Então, como você citou, por exemplo, Brasília ou Unicamp, quem é atacado, a manifestação é contra Israel, é contra a Universidade de Haifa, é contra a Universidade de Tel Aviv, ou contra a Universidade de Ben Gurion, mas no fim, né, no fim das contas, no frigir dos ovos, quem está sendo impedido de falar, quem está sendo boicotado, é aquela pessoa que está ali. Independente do que ela seja, independente do que ela pensa, independente do que ela vai falar. Ela pode ser absolutamente contra o governo israelense e contra a política israelense atual, né? Mas não há nem espaço para isso. Não há espaço dessa manifestação, porque o boicote acaba acontecendo, né? E às vezes até violentamente, contra algo que, espera aí, estamos boicotando quem? A pessoa ou a instituição? Então, sem dúvida, João, isso tem nos afetado como pessoas. Amanda perguntou sobre a FEFELESH, sobre a USP. De fato, a USP e FEFELESH, neste momento, é o local onde está concentrada um pouco essas manifestações de forma mais veemente. Notícias que eu tenho da UFRJ ou de outros lugares, outras universidades no Brasil, é de que as coisas estão muito mais sossegadas hoje, né? Isso não quer dizer que não haja uma predisposição e uma vigilância, vou pôr entre aspas, com relação à questão dos estudos judaicos, ou quando se fala de sionismo, ou quando se fala de Israel. Posso dar exemplos aqui do que veio acontecendo com a gente nesse último ano, principalmente, mas de fato afeta. E com certeza, João, afetou bastante depois de 7 de outubro, inclusive com a mobilização muito maior de grupos, né, como o EPP, Estudantes pela Palestina, a criação do Centro de Estudos da Palestina na FEFELESH também, em contraposição ao Centro de Estudos Judaicos também da FEFELESH, em que há aqui toda uma movimentação, uma estruturação dessa posição, desse movimento anti-sionista, anti-Israel, anti-acadêmicos, anti-academia. E, bom, indo mais um pouco, voltando, né, para o assunto do BDS, né, e expandindo também, né, a conversa, né, eu entrei no site, né, e lá no site, né, tem lá um estatuto, eles vão explicando as diretrizes do movimento, né, e aí, né, tem um dizer lá, né, abre aspas, que diz assim, né, o boicote institucional que os palestinos têm defendido rejeita o boicote de indivíduos com base em sua identidade, não apela ao boicote de acadêmicos israelenses individuais simplesmente por sua filiação à universidade israelense. Mas não é bem isso que a gente vê acontecer muitas vezes, né, nas universidades, né? Às vezes o simples fato de um israelense estar vindo para participar de algum evento, né, isso já barra ali, né, a pessoa já é interditada, não consegue participar, né, como a gente falou aqui também na abertura, né, enfim, o BDS, né, ele realmente é um movimento que é pioneiro, mas a coisa tem se expandido para outro sentido também, né? Muito nessa tentativa de cortar laços mesmo com o mundo acadêmico israelense.
Então, o que que você acha desse movimento, né? O que que você observa, o que que você pensa sobre tudo isso? Então, é o que eu estava dizendo, né? E acho que a pergunta é super válida, porque como é que você, de fato, boicota uma universidade? Como é que, de fato, você boicota uma instituição? Claro, a proposta assim, por exemplo, então a USP como um todo e as várias unidades da USP têm convênios com universidades israelenses de intercâmbios, de trocas, etc., né? É, e o primeiro, muito do movimento inicial do que aconteceu aqui na USP foi dessas organizações pró-Palestina de tentarem cortar os vínculos com as universidades israelenses. Né? Então, suspender os convênios. Tem uma série de convênios. Então, a FLESH tem convênio com Haifa, tinha com Jerusalém, a Poli tem convênios, né? Todo mundo tem com universidades. Então, num primeiro momento, a estratégia foi de partir para isso, dentro dos conselhos, dentro de cada unidade, de buscar cortar os convênios, né? Interromper os convênios, porque eram as universidades e não as pessoas. Aparentemente, esse movimento, que a gente, de maneira geral, também procurou impedir de que acontecesse, acabou não resultando, né? Os conselhos, as universidades, a reitoria acabaram por não reconhecer que esses convênios deveriam ser cortados. Porque, afinal, estamos falando de instituições acadêmicas e que são trocas científicas. Aliás, depois eu falo isso, mas. Então, essa primeira estratégia aparentemente não funcionou. Não funcionou. Claro que criou tensão, claro que criou uma série de questões, mas não funcionou. Então, contrariamente a isso que você colocou e que eu já disse, né, não é um boicote contra as OBDs, não é um boicote, o PA-CBI, né, não é um boicote contra as pessoas, é um boicote contra as universidades, acaba não acontecendo isso. Então, se a gente traz, como trouxe, acadêmicos israelenses para falar aqui na universidade, acaba acontecendo que eles são atacados. O evento é atacado. Né? E não por quê? Porque ele é professor da Universidade de Haifa. Bom, se não é contra as pessoas, e se é universidade, então você nem sabe quem é o cara. Você não sabe o que ele vai falar. Eu vou dar o exemplo do Sami Smurra. Professor Sami Smurra e a Aviva Lamish, que é a mulher dele. Eles acabaram de vir aqui para o Brasil e não sei o quanto as pessoas conhecem Sami Smurra. Sami Smurra é um professor da universidade, professor emérito da Universidade de Haifa, que é um dos criadores do que se chama de etnocracia, né? Uma democracia étnica. Conceito de democracia étnica, em que um grupo principal, aquele grupo majoritário que está no poder, de alguma maneira, ele estabelece privilégios para a sua etnia em detrimento de outras minorias étnicas. E ele, né, advoga essa questão como sendo o regime que Israel vem. Ou seja, é uma crítica, e ainda mais agora, né, com esse governo. Então, Sami é um cara extremamente crítico da democracia israelense. Extremamente crítico. Esse evento iria acontecer presencialmente na FEFELESH, né? Reservado, convidados, pessoas, ia ter transmissão, um evento que ia acontecer na FEFELESH. 3, 4 dias antes, a gente começou a detectar nas redes sociais, etc., de que os grupos pró-Palestina iriam impedir o evento. Eles solicitaram à direção da FEFELESH que a FEFELESH não permitisse que um professor do Estado genocida e tarará, tarará, como a FEFELESH permite que um professor do Estado genocida, sionista, etc., venha falar, não. Aliás, ser sionista virou palavrão, né? Ser sionista virou palavrão. Então, como a direção da FEFELESH não proíbe que um professor de uma universidade israelense fale aqui na USP. Então, soltado esse manifesto, depois gravações e vídeos nas redes sociais, e
bastante agressivo, agressivo no sentido de nós vamos impedir esse evento, nós vamos impedir esse evento. Os organizadores tomaram, então, o cuidado de deslocar o evento e não fazê-lo mais presencial, porque temiam até pela segurança física dos professores e das pessoas que eventualmente estivessem lá. Tinha uma manifestação agendada toda para aquele dia, etc. Os organizadores entenderam que, por bem, que seria melhor fazer a transmissão apenas online e não presencial, para preservar a segurança das pessoas, em geral. O evento foi super bem sucedido, e como eu disse, Sami é um cara que é um super crítico do atual, da democracia israelense, e principalmente do atual momento, né, nesse sentido. Então, esse é um exemplo do que acontece, né? Em contraposição a isso, né? Não, nós somos contra as instituições, nós não somos contra as pessoas. Como assim, né? Nenhuma instituição é feita de ar. Como eu disse, as instituições são feitas de pessoas. Então, na medida em que você diz eu vou boicotar a instituição, como você vai fazer isso? Como é que você desatrela as identidades, né, que estão aí vinculadas? E esse é um exemplo. Esse foi um dos penúltimos exemplos do que vem acontecendo ali de maneira geral. E tem um problema de dois pesos, duas medidas também que eu vejo, Bruno, de uma hipocrisia nesses grupos, né, que tem esse discurso, mas as universidades produzem tecnologia militar que é utilizada na guerra. As universidades russas também não produzem tecnologia militar que está sendo usada na Ucrânia para matar inocentes na Ucrânia. As universidades francesas não produzem tecnologia militar que, em países do continente africano que ainda tem vínculo colonialista com a França usa esses países como para testar arma militar. A China, só que ninguém impede o rompimento de relações acadêmicas com essas universidades, porque essas universidades produzem tecnologia militar que é uma suposta justificativa que esses grupos usam para boicotar, né, para supostamente boicotar as universidades israelenses, né? Então, me incomoda muito essa hipocrisia de que quando é Israel tem um malabarismo teórico, eles vão lá, não, porque a pessoa, só que as outras universidades ninguém está buscando questionar e romper vínculos, né? Muito pelo contrário. Normalmente buscam fazer parcerias aí eu fico questionando, né, o caráter antissemita, né? Não na natureza dos boicotes, mas nos discursos e nisso, né? De dois pesos, duas medidas. Vale para Israel buscar ali o cara, não sei o quê, a professora, mas para as universidades russas, para as universidades francesas, universidades norte-americanas, aí a gente deixa de lado, né? Certeza, João. Essa excelente observação. Eu, em um determinado momento, estava conversando com uma professora da história na USP, né? Da história econômica da USP, que vou chamar assim, quase que a grande mentora dessa questão dos grupos palestinos aqui. E exatamente foi essa a minha questão. Deixa eu entender uma coisa. A gente estava falando de BDS, né? E eu falei, mas deixa eu entender uma coisa. Exatamente a tua questão. Que boicote contra as universidades israelenses, porque elas produzem tecnologia genocida, é um genocídio, entendeu? Mas espera um pouquinho. Os chineses, como você diz, promovem genocídios ali de algumas etnias sistematicamente. O que acontece no Nepal, por exemplo, também, você falou, na África, né? As experiências francesas na África, como você disse, os americanos, na Rússia, né? Que é uma ditadura, uma autocracia. Então, de fato, há dois pesos e duas medidas. E a gente tem que entender um pouquinho, e aí a gente pode ir longe, acho que não é o caso aqui desse podcast hoje, que isso está muito vinculado com a atual posição das esquerdas no mundo e no Brasil. Né? Eu digo que as esquerdas no mundo e no Brasil perderam suas bandeiras, né? Quando elas abandonam a luta de classes de maneira geral, elas penam por encontrar uma outra bandeira.
E as bandeiras da esquerda hoje estão muito vinculadas à questão de gênero, das minorias, de ambiental em algum aspecto, né? Então, o que que é a esquerda hoje? Né? O que que é a esquerda hoje? E a esquerda, então, vai buscar para as suas bandeiras encontrar os seus os velhos outros da humanidade. E, claro, quem é o outro, o grande outro, principalmente do mundo ocidental? O judeu. Né? O outro no mundo ocidental é o judeu. Então, há claramente essa questão, de alguma maneira, apesar de todas as negativas possíveis e imagináveis, mas esse outro judeu é demonizado. Ele é desumanizado e ele se transforma numa instituição, que é a universidade que vai ser boicotada. Ele deixa de ser pessoa, né? Então, não é o professor A, ou o Bruno, ou o Zezinho, não, ele representa, ele é um símbolo desumanizado de alguma coisa. E aí vira objeto de ataque, né? É, é interessante que você observou, João, porque você comentou, fora os Estados Unidos, acho que e a França, mas assim, de maneira geral, você percebe nos regimes autoritários e aí é tão interessante, né, que você fala assim, mas como assim? Como a tal da esquerda, né, acaba por apoiar esse tipo de regime? De validar, assim, talvez não apoiar, mas de validar esse tipo de regime, como o regime russo, o regime chinês, o regime cubano, né, todos eles autoritários, próprio regime, né, na época, o regime sírio, Bashar al-Assad, vamos chegar mais perto do Oriente Médio, né, o regime sírio, O Irã, né? o Irã, né, uma teocracia absurda, e acaba por validar e achar isso correto. E não há boicote. Aqui não há boicote, né? Não há boicote. Então, eu não gosto de ficar usando a questão antissemitismo, holocausto, assim, né? Com essa apropriação de vitimização, né? Não gosto de associar a vitimização, mas você acaba, de alguma maneira, falando, cara, não é possível, né? Não é possível. Estão me desumanizando, estão me tornando algo que eu não sou. Eu sou um símbolo, eu não sou real, né? A esquerda me torna alguém que é genocida, que né, uma coisa, e a direita me torna um ideal cristão, um ideal religioso, né, messiânico, que povo escolhido. Então, e no fundo eu não sou real, né? Eu não sou real, eu não sou Bruno, você não é João. A gente é um símbolo de alguma coisa, né, criada, e que aí é muito mais fácil de você desumanizar, que é muito mais fácil de você colocar como objeto de repulsa, de boicote, né? É fácil, é muito mais fácil. A gente já viu essa experiência, a gente já viu essa história antes. Não, e é muito louco, assim, que quando a gente abre o site do BDS, tem uma aba chamada Últimos Impactos, medindo Sim. em números e ações de boicotes bem-sucedidos, entre aspas, Hum, muitas aspas, ao redor do mundo. E aí, Bruno, assim, a impressão que fica é de que o movimento prioriza o boicote pelo boicote, mais do que demonstrar o real impacto do movimento na vida dos palestinos, né? E aí eu queria saber como que você enxerga isso, porque parece que é uma propaganda, né? Eu tenho um youtuber que eu sigo, o Luigi, recomendo muito os ouvintes a assistir as reflexões dele, que ele fala muito que hoje da gamificação da vida e da performance das coisas e parece que no final das contas é isso, né? Ah, vamos lá fechar o debate do professor árabe da Universidade de Beersheba do Negev, dando um exemplo aqui, postar um TikTok na página do DCE e acabou. uhum. Eu É, acho que que essa tudo coisa fica hoje. muito. Não, desculpa, Desculpa, Bruno. Não, mas Amanda. só para complementar. Não, essa coisa fica muito o boicote como finalidade, né? Não como meio para alcançar ali, né?
E aí fica muita gente falando por procuração e você não vê de fato, né, os impactos na vida dos palestinos. Eu lembro de, acho que em 2014, participar de um evento do BDS e perguntar para uma das lideranças, que eu não vou nem mencionar nome, mas o pessoal deve saber, né? Mas uma liderança, e aí eu perguntei para ele, mas por que Israel, né? E trouxe exemplos de conflitos, né? Outros conflitos no mundo, né? Porque boicotar especificamente ele. E aí eu lembro que ele até respondeu de forma assim, acho que bem honesta, né? Mas muito mostrando essa coisa dos pesos e medidas, né? E aí ele disse assim, porque senão eu vou ter que, não vou poder mais tomar minha coquinha e vestir a camisa que eu gosto. Se eu ficar boicotando todo mundo, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou parar de Aí tomar minha precisa coca? falar para ele que ele não pode usar ressonância magnética, não pode usar tomografia, Pois é. de tecnologias aí. Mas quando vocês abordam dessa forma, essa professora que eu comentei da história econômica da USP, né, quando eu falava sobre por que Israel, a mesma pergunta, por que só Israel? Por que só Israel? A resposta sempre é meio enviesada, né? Porque é difícil. Mas o que ela dizia é assim, olha, o BDS ele tem um grande mérito. O BDS tem o mérito de ter trazido essa discussão para o cenário, para o the forefront, né? Para frente. Essa é a posição, né? De que trazer a discussão sobre a questão palestina, né? E a gente está falando aqui o BDS, né, desde 2005, né, 2004 o PACBI, que o grande mérito do BDS é trazer a discussão, levar a discussão e provocar a discussão da questão palestina, né? É, E eu acho que, como a Amanda está falando, que com a pergunta, né, do tipo, mas o que isso beneficia de fato os palestinos? O que isso de fato beneficia essas pessoas que estão lá nos campos de refugiados, que estão em Ramallah, que estão em qualquer lugar do mundo, inclusive, né? A diáspora palestina. O que isso beneficia os palestinos? Eu tenho sérias dúvidas. Talvez, como disse essa professora, a única coisa que ele traz é trazer a discussão para o palco, né? Trazer a discussão, o que não deixa de ser válido em algum momento, né? A narrativa, ter outra narrativa, ter isso colocado aí. Mas e também, Amanda, eu acho que nós vivemos um mundo de espetacularização. Você fala de TikTok, de YouTube, disso, daquilo. A gente vive um mundo de espetacularização. O que vale é o espetáculo. Mais do que o que está sendo mostrado, o que vale o espetáculo. Nesse mesmo caso do professor Sam Smoot, e aqui é interessante, como acabou não acontecendo evento presencial, o pessoal ali que estava fazendo a manifestação começou a correr atrás de onde é que estava sendo feita a transmissão online. E eles acabaram não achando, nem iriam achar mesmo, e, e pararam na frente do Centro de Estudos Judaicos, lá na FEFELESH. E fizeram uma mini manifestação, tinha umas 20 pessoas, e é interessante, porque tem vídeos gravados de cá e vídeos gravados de lá. No vídeo você vê claramente a direção da espetacularização. Gente, né, tá lá o cara baixinho filmando, agora vamos levantar os cartazes, agora vamos gritar não sei o quê. Quer dizer, tem, né, o que vale não é aquilo que está, inclusive não é aquilo que está acontecendo naquele momento, porque aquilo não tem resultado nenhum, não tem reflexo nenhum. O que vale é o que vai ser publicado no TikTok, no Instagram, no YouTube. Isso é o que vale. A repercussão não é aquela, a repercussão é o que vai acontecer nas redes sociais, né? E aí é a espetacularização. Quanto mais espetáculo for, melhor. Sim. Bom, é isso. De fato, voltando, João, para a questão do quanto se afeta, o quanto afeta, né? Os alunos, né? Os alunos nossos, lá do programa de hebraico, sofrem, Eu sofrem. ia justamente perguntar disso mesmo, né? Porque Uhum, esse boicote também acontece internamente, não só, vamos boicotar professor que vem da Universidade de uhum, Haifa, mas assim, os alunos, os pesquisadores dentro da universidade, né?
que são, assim, às vezes perseguidos, Uhum. boicotados, né, simplesmente por pesquisarem temas judaicos, pesquisarem temas relacionados à sociedade israelense, não importa. Ah, está Uhum. pesquisando, sei lá, literatura judaica da Idade Média, mas não importa. Você vai ser boicotado, você vai ser perseguido de alguma forma. Isso acontece, Bruno? Essa perseguição, ela não é tão saliente, ela não é tão óbvia, né? No sentido de vem alguém, você não sei o quê, né? Até porque, apesar de tudo, todo mundo tem muito medo de ser taxado de antissemita. Realmente aí uma linha ali que é meio complicada mesmo. Então, tem. Mas, por exemplo, os alunos do programa de hebraico, da graduação, é, eles sofrem porque são olhados de uma forma diferente. O centro acadêmico cria situações e impede determinadas coisas, boicota determinadas ações. Então, há sim um boicote nesse sentido, há um clima de incômodo, né? Agora, te dizer tipo assim, os caras vão lá e ameaçam fisicamente, apesar de que esse evento também né, os últimos eventos teve pichação, morte aos sionistas, coisa que nunca tinha tido, não havia acontecido, pelo menos até então. Mas sim, há um incômodo bastante grande aqui. E como você diz, né? Vamos fazer um evento. Semana retrasada também tinha um lançamento de um livro do professor Leone, do Rabino Leone, professor Leone, com a famosa Marilena Chaui. Quem não conhece Marilena Chaui, que foi orientadora do Leone no doutorado, o Leone está lançando um livro, evento que ia acontecer também lá na FEFELESH, e no mesmo dia, e aí eu acho que foi por coincidência mesmo, tinha sido convocada uma manifestação lá do Centro Acadêmico da Letras, e o evento estava marcado ali para uma sala X. Quando tem uma paralisação, normalmente os alunos da Letras, principalmente, ou das sociais, eles fazem, eles impedem o acesso ao prédio, né? Impedem o acesso às salas e tal. Mas nesse mesmo dia, também tinham outros eventos de tarde, esse evento era para ser começo da noite, teve eventos de tarde que aconteceram. Aconteceram por quê? Porque a assembleia eles dizem, né? Bom, aí quando chegou a hora do evento do Leone e da Marilena, bem um pouco antes, eles bloquearam o corredor onde ia ser. Aí vai falar com a comissão daqui, mas por quê? Estava todo mundo informado que ia ter evento, não sei o quê, vocês permitem que tenha evento. Acho que teve uma falha de comunicação, a gente não foi informado. A Assembleia dos Alunos não permite que haja esse evento sem ter sido comunicado antes, e parará, enfim. Não conseguiram acesso à sala, teve que fazer numa outra saleca lá, em outro lugar. E mais, né? É um evento do Leone com a Marina falando de filosofia judaica medieval. Assim, eu não quero dar, eles alegam que não foram informados, então por isso não tem nada a ver com a questão judaica, com Israel, não é nada disso, mas é estranho. Para dizer o mínimo, é estranho que outros eventos aconteceram e estava no calendário da faculdade, né? E de repente o corredor é bloqueado. Então, eu não tenho muita dúvida de que a gente precisa, a gente está vivendo um momento difícil, complicado, em que a gente tem que conseguir temperar o que é o acadêmico de fato e não se deixar, eu vou colocar o termo, não se deixar intimidar, né? Porque acho que o grande risco dessa questão é quando você acaba por se autocensurar, acaba por se intimidar, eh, em não fazer as coisas, em não fazer as coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa tomar cuidado, porque os nervos estão à flor da pele, então às vezes fica difícil de saber onde é que está essa linha, sabe? Onde é que está essa linha? E na institucionalidade da USP, não provocar a institucionalidade da USP, diretoria disso, coordenação do departamento. Está todo mundo muito sensível com essa questão, muito sensível. Então, para nós, isso cria
eu diria assim, mais um item que a gente precisa ticar quando vai pensar nas coisas que está fazendo. Bruno, e você acha que existe alguma estratégia para que a gente possa não só driblar o boicote acadêmico, mas exercitar a pluralidade, o diálogo? Isso aqui que a gente falou tantas vezes, né? Que não é porque uma pessoa está numa universidade israelense ou numa instituição de Israel, em alguma produção que tenha, né, que concorde com as ações militares de Israel em Gaza ou na Cisjordânia. Como que a gente pode fazer para conseguir é, isso, né, driblar o boicote e mostrar que entre o preto e o branco existe aí uma infinidade de cores? Não, o que eu sei é o seguinte: ah, nós, pesquisadores, alunos que estão ali vivendo estudos judaicos, né, seja na USP, seja na UFRJ, no Rio Grande do Sul, onde quer que seja, a gente, a gente não vai parar. Parar no sentido de não vamos fazer, e eu poderia te dar uma resposta clássica para isso, né? A forma de estratégica de driblar essas questões é a educação, é o esclarecimento, é o diálogo, né? Seria, vamos dizer, a questão clássica aí, e não vejo muito outro jeito além desse. Outro dia alguém me perguntou, principalmente depois desse evento do Sami, eu estou assistindo um evento do Sami que foi um evento muito marcante para a gente, como aconteceram as coisas. A gente não esperava. Alguém me perguntou, mas não dava para ter conversado antes? A gente tem canais de conversa. Claro, cada um de nós, em algum lugar, tem canais de conversa. E eu falei, olha, eu acho que nesse momento, dada a polarização que a gente está vivendo, dado a situação que a gente está, que Israel está vivendo, que Gaza vive, fica muito difícil de estabelecer um diálogo, porque eu acho que os ouvidos estão surdos nesse momento. A gente vai ter que esperar. Eu acho que a gente vai ter que esperar. A gente vai ter que esperar ver o que vai acontecer em Israel, principalmente. E o máximo possível continuar fazendo aquilo que é o nosso trabalho acadêmico mesmo, né? De trazer, não se intimidar, de tentar buscar a discussão. Eu sempre insisto que o logo da USP, né, a frase que está no logo da USP é a ciência vence, a ciência irá vencer. Embora seja positivista, né, aquela coisa toda, mas nós estamos no ambiente acadêmico. Claro que existe politização, é claro que tem, né, posições, claro que tem posicionamentos de A, B e C, mas se a gente, no ambiente acadêmico, não tiver oportunidade de trazer conhecimento, de discutir livremente, de ambos os lados, de todos os lados, trazer posições, ouvir o contraditório e argumentar. Mas eu não preciso que você concorde comigo, mas eu quero ter a possibilidade de argumentar e ouvir o teu argumento. E isso eu acho que é fundamental no ambiente acadêmico. E, infelizmente, o que está acontecendo é o cerceamento dessa posição, entendeu? Do diálogo, da troca, da possibilidade de conhecimento. O mundo acadêmico é isso, não é diferente disso. Bruno, queria muito te agradecer por ter falado hoje com a gente. Eu acho que é um papo difícil, uma conversa difícil, mas muito importante. Então, obrigada pela sua disponibilidade, coragem, né, de certa forma se expor, né, diante de uma realidade que você tem vivido, que está tão intensa, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço vocês, gente. É realmente um assunto difícil e, como eu disse, né, em off aqui, é um momento difícil para a gente lá na universidade e a gente precisa pisar em ovos. Mal ou bem, a gente precisa pisar em ovos e tomar cuidado. É basicamente isso. Bruno, Muito muito obrigada. E para obrigado. Obrigado a vocês. quem está ouvindo a gente conversou hoje com o Bruno Slack. Confiram os projetos de pesquisa que ele tem, que são muito interessantes. O Bruno é mestre e doutor pela área de estudos judaicos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLeste, onde também é pesquisador e colaborador.
E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.